Que livro maravilhoso, por favor, leiam! Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos conversar sobre as partes 1 e 2 da nossa leitura conjunta de O Conde de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Para quem não sabe do que está acontecendo por aqui, eu vou deixar linkado aqui nos cards um vídeo que eu fiz um convite para vocês participarem dessa leitura comigo. De repente, dependendo do tempo que você estiver assistindo esse vídeo, dá tempo de você participar, tá? Apesar de ser um livro bem grande, e eu tô falando aqui das partes 1 e 2, de um livro que é dividido em 6 partes. É um livro que te prende muito e quando você percebe, você já leu bastante páginas, então você tá lá na frente. Inclusive tem muitas pessoas do grupo, né, da leitura que, assim, já estão quase terminando a obra. Eu coloquei um cronograma como sugestão ali para manter um ritmo ali que seja bem viável para muitos participarem, para fazer aquela coisa do hábito da leitura, de pouquinho em pouquinho a gente chega lá e termina um calhamaço, né? Então, de 2 partes ali, de pouquinho em pouquinho, nós chegamos na página em torno da 420. Eu falando aqui nessa edição que eu estou lendo, que é da Clube de Literatura Clássica, que foi a edição comemorativa do mês, acho que foi em maio que saiu esse livro aqui, um livro muito aguardado e realmente ficou maravilhosa essa edição, estou gostando muito de ler. Eu tenho a edição da Azahar, que também dizem ser maravilhosa, tá? Porque tem uma tradução premiada, tem ilustrações originais, mas eu acabei resolvendo fazer a leitura nessa edição, justamente porque alguns de vocês me perguntaram no vídeo de convite da leitura conjunta, quando eu mostrei esse livro também, e vocês me perguntaram que eu tava, assim, o que eu tinha achado da tradução. Eu falei, acho interessante ler pra ver se eu vou gostar. Caso, assim, ache meio truncado alguma coisa, eu vou pra a edição da Zahar. Pois bem, essa é a tradução, eu tô gostando muito mesmo, tô achando bem fluida. Tem muitas notas de rodapé, o que é bem importante para esse livro, principalmente porque ele é um livro bem histórico. Então, ele vai fazer muitas referências a situações, por exemplo, a situações envolvendo Napoleão Bonaparte, ao tesouro ali escondido, que tem a ver com a família Borgia, que eu achei bem curioso, porque é de um livro que eu li recentemente, inclusive. Então, assim, tem vários fatos muito importantes para isso. E a nota de rodapé funciona bem. Claro que existe aquelas notas de rodapé que a gente fala, não, eu quero continuar na história, deixa o rodapé para depois e tal, mas realmente enriquece bastante a obra. Eu sei que a Azahar tem bastante também, tá, gente? Mas eu acredito que essa aqui tenha um pouco mais. E a questão da ilustração original da Azahar aqui tem algumas ilustrações sempre por meio entre as partes, tá? Mas eu mostrei mais detalhes por dentro, fazendo uma comparação nesse meu vídeo de convite à leitura conjunta. Então, para quem tiver na dúvida, ficou interessado em adquirir, fique lá a dica para vocês, lembrando que eu tenho o cupom de desconto, tal, relacionado ao Clube de Literatura Clássica. Então, todas essas informações vocês vão encontrar aqui no box de informação. A leitura conjunta, de repente, como eu falei para vocês, dá tempo de vocês participarem. Foi pensada para 10 semanas, né? Então, a cada 2 partes, o livro, como eu disse para vocês, é dividido em 6 partes. E a cada 2 partes, eu paro 2 dias e eu faço uma live, né, com o pessoal do grupo lá do Telegram e que está participando ali da live, eu coloco um link ali para o Google Meet. Eu optei dessa forma justamente para poder essa troca. O grupo está muito bacana, eu fiquei muito contente que vários de vocês toparam participar dessa leitura conjunta e a troca está muito boa. Então, acho que vale a pena, se você tiver interesse, acho que dá conta dessa leitura, tá? E mesmo que acabe um pouco depois, gente, depois vocês coloquem o comentário de vocês lá, eu deixei bem divididinho ali dentro do grupo, por partes, então você pode colocar, por exemplo, a gente tá nas 2 primeiras partes, a gente que tá, tipo, já terminando a obra, tá lá comentando lá no espaço da parte 3, e tudo bem. Tá, o importante é termos bastante leituras para conversar sobre esse livro. Fique à vontade para fazer os comentários de vocês. Lembrando que esse vídeo vai ter spoiler, e eu vou colocar a minutagem, então eu vou me atentar, me controlar nos spoilers relacionados à parte 1, separar, e da parte 2, tá? Porque assim, clássicos, esses grandes clássicos, você não ter spoiler, pelo menos de alguma coisa que acontece aqui na obra, é bem difícil. E quando o livro é muito bem escrito, o spoiler não estraga a sua experiência. E isso, calma, não quer dizer pra vocês saírem escrevendo aqui embaixo não, tá, gente? Cuidado, porque tem muitas pessoas que não gostam e cada um no seu direito respeite o outro, né? Então, mas assim, é como um livro que a gente sabe de alguma coisa, né? Tem muitas adaptações da obra diretamente, recentemente acabou de sair uma. Mas eu assisti, por exemplo, a adaptação de 2002, na época eu fiquei muito, assim, animada, gostei muito do filme. Eu sei que ele deixa muito a desejar, então certas coisas aqui eu já vi muitas diferenças, e eu sei que tem muito mais por aí nesse sentido. Tem uma de, acho que, da década de 50, alguma coisa assim,
Então, assim, fora séries e tal, fora novelas, eu sou boa noveleira, né, na verdade, sempre falo isso pra vocês. Outro Lado do Paraíso, a novela que saiu da Globo, né, então tem aquela história da vingança, do retorno, daquela presença, daquela pessoa que perdeu tudo e que volta pra se vingar. Então, muito dessa questão de vingança, desse retorno de uma pessoa que volta por cima das pessoas ali que humilharam e tal, tem muito dessa vibe aqui do Conde de Monte Cristo. Então, acaba que a gente sabe de alguma forma, alguma coisa ali, a gente já espera alguns enlaces aqui. Então, talvez você queira assistir esse vídeo aqui, mesmo com spoiler, e assim mesmo vai ter muita coisa ainda para ser lida aqui, né? Para ser descoberta. Afinal, é um terço mais ou menos do livro, né? Então, tem muita coisa ainda para ser lida. Pois bem. Acho que eu dei um pouquinho dos comentários, assim, tem que falar pra vocês que realmente é uma leitura viciante, tô gostando bastante. O pessoal do grupo que tá participando ali, que tá lendo nesse momento, tá muito, assim, todo mundo, assim, tem gente que fica assim, na hora surtada porque aconteceu aquilo, e não é possível, e tal. Tá muito bacana. E é legal que tem pessoas que já leram, então entraram no grupo já, assim, com a leitura já pra concluir, ou que já tá uma releitura. Então, esses diferentes pontos de vista fica muito interessante. E é isso que torna uma leitura conjunta maravilhosa, essa experiência, essa troca. A gente termina uma obra, ainda mais essa que demora bastante tempo com a gente quer conversar, a gente quer discutir certos pontos ali, ou até mesmo tirar dúvidas de alguns acontecimentos. Então, fica o convite aí para vocês ficarem de olho e também já avisando aqui que provavelmente a nossa próxima leitura conjunta, assim, ainda esse ano, tá? Será de Os Miseráveis, tá? Fica aí a dica, depois comenta aqui o que vocês acham, se vocês topam participar. Falando um pouquinho do que eu tô achando, né? Como eu falei pra vocês, estou amando, realmente. Tô viciada nessa história, quero falar pra todo mundo pra ler esse livro. Isso que eu não terminei, tá, gente? Como eu disse, 420 páginas nessa edição aqui, um terço do livro praticamente. E o Dumas, ele escreve de uma forma que te prende, que te envolve. O leitor, ele se sente um personagem ali da história de alguma forma, descobrindo as coisas junto com os personagens ali. Isso dá muito da estilo da narrativa dele. Esse livro foi escrito entre 1844 e 1846, porque ele foi publicado primeiramente por formato de folhetim. Era muito comum na época, né? Tem vários grandes escritores que escreveram dessa forma. Então, assim, por isso que tem essa característica de um grande novelão mesmo, com vários acontecimentos, vários personagens, várias tramas subjacentes ali, secundários, né, que vão ser importantes para a narrativa. Aí que tá a diferença, aí, de repente, para alguns outros escritores, não sei, mas o Dumas, mesmo essas tramas, as secundárias, elas são importantes para a história. Então, esses elos narrativos que ele vai criando te envolve. Então, essas pistas que ele vai colocando ali entre um capítulo e outro, daqui a pouco você percebe que aquilo ali que foi falado discretamente vai ser importante depois. E o leitor ele vai descobrindo isso. Mesmo que esse livro ele é escrito em terceira pessoa, tá? O narrador, ele não é totalmente onisciente, tá? Ele não sabe de tudo. Eu ainda vou falar um pouquinho mais na frente, né, quando for falar de uma parte específica, que isso fica muito evidente, né, e ele vai descobrindo os acontecimentos ali, então tem muito mistério. Não é que tem mistério como num romance policial, mas aquele sentimento que tá acontecendo alguma coisa, é quando você vê, caramba, é isso! É aquela pessoa disfarçada. Então, assim, tem muito disso. E também lembrando que o Dumas romance de folhetim, aquela publicação que as pessoas tinham que esperar pelo próximo capítulo, né? Então, tem muito gancho, termina sempre com uma reviravolta, com um grande acontecimento dos capítulos, que faz com que você queira continuar sempre a leitura. Tipo, aquele melhor exemplo assim, só mais um capítulo que eu termino, só mais um capítulo, e você não aguenta, você não resiste. Então fica muito nessa questão. E também a forma que ele ganhava por linha. Então acaba que grandes livros saíram, né, de Dumas. Então Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo e outras obras também, né? Então grandes calhamaços bem redundantes aí, mas grandiosas obras em todos os sentidos. Então a gente pensa assim, ganhava por linha, então ele vai ficar assim, vai tascar muita informação ali para encher linguiça, digamos assim. Mas não, são informações bem pertinentes, são muito conteúdos históricos também bem interessantes, bem enriquecedores. E como eu disse para vocês nessa edição aqui, as notas de rodapé ajudam bastante nisso. O contexto histórico da época aqui é muito importante para os acontecimentos ali que vão
permear a história mesmo, vão ser importantes para as transformações dos personagens, para os acontecimentos aí principais. Então, vamos lá. A parte 1, a gente vai ter justamente a apresentação dos personagens, então a gente pode olhar assim, vai ser meio cansativo. Não, logo de início você já pega o ritmo da leitura, tá, gente? Então a gente é apresentado ali o personagem principal, o Edmond Dantès, que é um jovem ali marinheiro, fala entre que ele tem 19 ou 20 anos, e ele é aquele menino ingênuo, né? Então ele é bondoso, ele é apaixonado, assim, apaixonado pelo pai, apaixonado pela jovem catalã, a Mercedes, de quem ele é noivo, né? E ele tem um futuro promissor, ele se dá bem com o pessoal do navio, tá? Então ele tem tudo para prosperar. Então, as coisas para ele vão acontecendo justamente porque talvez ele é aquele cara que atrai, sabe? Pessoa boa, que atrai muitas coisas boas. Acontece que no navio que ele tá ali, o capitão, ele morre e ele acaba assumindo ali a função ali e tal. E as pessoas ali os outros marinheiros e tal, eles gostam muito dele. Então eles falam, tem uma passagem, se fosse para escolher um capitão e tal, o Dantes é ótimo, ele sem o respeito e tal. Então assim, é uma coisa que acontece, talvez para muitos vão achar, nossa, um menino tão novo e tal, mas é porque ele atrai isso. Então acredito eu também que tem muito da inteligência, aquele inteligente assim, porém ele é ingênuo. Então, isso aí ele vai custar muito caro. Ele vê muitas pessoas como amigas. Então, assim, ele não vê a questão da maldade, assim, muito grande nas pessoas. Então, às vezes, ele até pode achar estranho uma certa pessoa, mas não acha que a pessoa será capaz de atos absurdos, né? Imagina, né? Sabe de nada. Então, assim, a gente é apresentado ali no início do livro, justamente esse cenário. E ele voltando, né, no comando ali do faraó, não como capitão ainda, mas a gente vendo esse ar ainda, né? Então ele voltando ali para visitar o pai, para visitar a Mercedes. Mas isso aí, então essa questão gera uma certa inveja, né, do cara ali, que é o Danglars. Então, ele sim, ele é mais velho, então ele acredita assim, com a morte do capitão Leclerc, é claro que seria ele assumir o posto ali de capitão do navio. Ele merece isso. Como que um moleque desse vai assumir esse posto? Não é possível. Então já começa a perceber que ele começa falando assim, ele tá se achando ali, dando ordens. Eu não quero receber a ordem desse cara e tal. Então quando eles chegam lá e quem tá esperando ali, né, o senhor Morrel, né, que o armador ali, ele até começa a destilar o veneno. Olha, ele parou, fez uma parada, ele parou na ilha de Elba. Então ele começa a alertar que o Dantes, ele fez coisas que não era para ser feitas, saiu da rota, digamos assim, né? E o problema aí que vem a questão do primeiro contexto histórico, né? Nós estamos falando na época que o Napoleão Bonaparte ele foi exilado na ilha de Elba. Então ele teve o contato, né? Então por mais que não tenha tido uma intenção, ele quis apenas respeitar a vontade do capitão falecido Leclerc, que pediu para ele, no caso, ir lá levar uma encomenda. E nesse caso, ele acabou tendo um contato, então, com Napoleão Bonaparte, e ele foi incumbido de levar uma carta a uma pessoa, ao Noirtier, alguma coisa assim. E a gente vai descobrir depois quem é essa pessoa direito, a gente não sabe ainda quem é exatamente essa pessoa para quem vai ser destinada essa carta, mas esse personagem aí vai ser importante, não o personagem em si, mas a relação dele com outro personagem. Então, assim, a gente tem essa volta, o encontro dele com o pai, que é muito bonito e tal, com a Mercedes. A gente descobre também que quando ele vai encontrar o pai, existe um vizinho ali, o Caderose, alguma coisa assim, que também tem uma certa invejinha ali dele e tal, né? Fica sempre de olho, aquele vizinho invejoso, digamos assim. Mas, assim, não faz grandes coisas, mas tem aquela inveja, pelo menos incentiva a inveja a outras pessoas também, tem a participação dele. E juntamente quando ele vai visitar a Mercedes, aquela jovem catalã por quem ele é noivo, super apaixonado, ela é super apaixonada por ele também, querem casar e tal. Ela tem um primo, o Fernand, que é louco por ela. Só que ela deixa claro em várias etapas aqui do livro que ela só o vê como irmão.
Então, como a figura ali, como se fosse alguém da família dela. E isso cansa um pouco ela, ele fala isso, que quer, que insiste em vários momentos ali, mas ela diz que não, que ela é apaixonada pelo Dantes e tal. Então, assim, tem 3 pessoas nesse momento que tem aquela inveja, né? Então, tem a inveja do amor, né? Então, tem a inveja do Dantes porque ele tem o coração da Mercedes. Então, o Fernando tem essa questão da inveja. O Douglas, ele tem a inveja justamente porque ele é ambicioso, então tem no caso, o outro é um ciúme por amor e essa é uma questão da inveja, né? E esse vizinho aí que é intrigueiro de alguma forma. E esses 3 caras, eles vão se reunir, então, tipo, fala assim, olha como ele tá muito com a vida ganha, como ele tá tudo próspero, tudo fácil pra ele. Olha aqui, ó. Edmão está sendo carregado pelo destino, não há dúvida. Ele vai desposar a moça bonita, ele vai ser capitão e ele vai zombar de nós. A não ser que um sorriso lívido se desenhou nos lábios de Danglars. A não ser que eu me meta nessa história. Acresceu. Quer dizer, então ele vai. Assim, eles têm uma reunião, eles se encontram, né? Um conhece o outro ali, que acaba sendo apresentado ao Fernando. E começa então a traçar um plano ali de traição relacionado ao Dantes. E caso eles aproveitem dessa situação da carta, né, porque sabe que nesse período político conflituoso, ele tem na carta de Napoleão Bonaparte, que tinha se exilado ali. Gente, isso aí é questão política séria. Então, acaba que eles têm essa ideia. Então, o Danglars, ele acaba escrevendo a carta e faz que seja denunciado que ele é um agente bonapartista. Isso é uma coisa extremamente séria. Então, no dia ali das bodas dele, ele é preso. Só que o Dantes, ele é super ingênuo. E ele também é bondoso, então ele sabe que ele não fez nada. Então ele fala assim, não, calma gente, vai dar tudo certo. Eu não fiz nada. Eu vou falar para o cara ali, né, que seria responsável, o juiz, digamos assim, que eu não fiz nada. Ele vai ver que realmente não tem nada a esconder, não tem nada comigo e tal. Então, assim, aí que vem então a terceira pessoa ali responsável pelo sofrimento, que vai levar o Dantes ao sofrimento, né? No caso, o Villefort, que é o juiz ali e tal, uma espécie de juiz, né? E ele vai então contar a história dele. O Dantes vai contar a história para esse cara, vai dizendo, olha, aconteceu isso e tal. Ele vai confiar. Na verdade, esse é o personagem que me dá mais raiva, é o Villefort e depois o Danglars. O Fernando também me dá raiva, gente, mas o Villefort, por quê? Pensa bem, o cara tá sendo acusado de uma traição, altíssima traição. E ele, quando ele é preso, ele fala, não, esse cara que representa a justiça humana, ele vai saber que eu sou, assim, que eu sou inocente, eu não fiz nada, então se a justiça humana existe justiça humana, aqui é o maior representante. E ele vai enganar ele no sentido, olha, tá bom, eu acredito na sua inocência, vai, sabe? Tem várias passagens nesse sentido, olha. Olha aqui, ó. Edmond não tinha no olhar, na voz, no gesto, ainda que Villefort tinha sido muito rude e severo consigo, senão carinho e bondade por aquele que o interrogava. Então, durante o interrogatório, o Villefort se mostra mais assim, sabe, pretensioso de alguma forma, assim, mas o Dantes, ele tem aquele jeito dele que ele passava no olhar, aquele ato assim que conquistava as pessoas, né? Então ele vai falar a história da carta e tal, e aí vai confiar cegamente nesse cara, dizendo, não, eu acredito na inocência sua, me dê a carta, e aí ele vai ver para quem é a carta de Napoleão. É para Noirtier, que é o pai de Villefort. E se alguém descobre essa relação, vai descobrir a questão bonapartista do pai dele, o que vai ser horrível para a carreira dele, do Villefort. E não pode isso. Ele rasga essa carta e Dantes fala que ele fala assim: "Não, Dantes, eu vou rasgar essa carta que ninguém pode saber disso, porque senão você tá ferrado". Mas na verdade, tá querendo salvar a própria pele do pai e de si mesma. Então ele quer poder subir, ter ascensão política e tal. E isso aí é péssimo para ele, né? Então ele vai enganar, na verdade, ele vai falar assim, olha, eu vou voltar aqui, daqui a pouco você tá livre, passa o tempo, na verdade ele vai ser preso e jogado no castelo de If. E aí sim começa o inferno na vida do Dantes, porque ele não teve direito a um julgamento, ele não sabe por que ele foi preso. Imagina, você é preso e não sabe o motivo que te levou à prisão. Ele fala da carta, mas ele
não sabe o que aconteceu, assim, olha, eu recebi essa ordem, fiz isso e pronto. E a carta ainda estava com ele não tinha entregue essa carta, entende? Então, assim, você fica muito irritado com isso. Aquele que seria representante da justiça humana não ajuda. É como, eu até falei isso na live, é como você tá lá no abismo pra cair, aí você dá a sua mão ali pra pessoa ali que vai te ajudar, aí então você tá, então eu vou me soltar porque ela vai me puxar. Na verdade, ela te segura e te joga no chão. Tipo, sabe? Então isso é muito revoltante mesmo. Então, assim, aí nessa prisão, então ele fica transtornado. Olha, agora era prisioneiro, encarcerado no castelo de Ife, nesta inescapável prisão, sem saber o que seria de seu pai, o que seria de Mercedes. E tudo isso porque havia acreditado na palavra de Villefort. Era de enlouquecer. Então aqui a gente percebe um desespero e uma desorientação. Então aqui é um colapso emocional. Então essa parte aqui simboliza muito isso, o colapso emocional do Dantes. E aí ele tá sozinho. Ele vai passar anos nessa forma. E aí tem uma parte também que é bem triste, no caso, que ele passa a não ser chamado Dantes mais, né? Então, prisioneiro, eu acho que é o 27, né? Porque tem as duas celas ali, 34 e 27, que vai ser de um outro personagem que vai aparecer na história, que é o Abade Faria. Muito importante ali para a história, muito importante para a vingança nesse sentido, porque vai ser ele o responsável pela fortuna que o Dantes vai conquistar. Então eles vão se ficar. Esse Abade Faria, né? Ele é tido muito como louco ali no castelo, né, na prisão, porque ele sempre, assim, sempre que vai alguém inspecionar ali, aparece uma vez por ano alguém inspecionando, ele sempre fala assim: olha, eu vou te dar 1 milhão, eu tenho um tesouro, vou te dar 1 milhão se você me ajudar a sair daqui. Então todo mundo fala: gente, é um senhor, um velho louco. Não sabe nem o que tá falando. Imagina ele rico, imagina se ele tivesse rico e ele tivesse aqui na prisão. Pois bem. Quem mandou sacanear ele, né? As pessoas acham assim, nossa, é tão fácil ter um cara assim na prisão. E o Edmond, na verdade, vamos lá, o Abade Faria, então ele tem um plano ali, ele vai escavando, ele faz instrumentos ali com as coisas, tipo assim, com a colher, sei lá, com vários utensílios, ele cria e vai escavando, só que ele, em vez de achar que tá chegando, assim, pra sair dali, ele vai cair na cela do Edmond Dantes. E com isso, eles acabam se conhecendo e aí eles se tornam amigos. Então é muito bonito, assim, ao mesmo tempo que a gente vê essas questões ruins acontecendo, a gente vê também esses elos, né? Então, durante esse tempo que o Dantes ele tá preso, a Mercedes tentou também ajudá-lo, queria saber o que aconteceu, principalmente o Senhor Morrel, né? Que era o dono ali do farol, né, o armador e tal, queria promover, que tinha gostado e simpatizado bastante com o Dantes. Então ele vai várias vezes pedir ajuda, saber o que aconteceu com ele. Então, assim, ele não desiste facilmente e isso vai lhe custar caro, inclusive, que a gente vai descobrir mais pra frente, né? Então, na parte 2 a gente vai saber mais o que aconteceu com o Senhor Morrel, mas isso vai lhe custar muito caro. Então, assim, a gente vai vendo essa parte ali, ó. Só 17 meses. Ah, mocinha, não sabeis o que são 17 meses de prisão. 17 anos, 17 séculos. 17 meses de prisão para o homem acostumado ao ar marítimo, à independência de marinheiro, ao espaço e imensidão, ao infinito. Monsieur, 17 meses de prisão é mais do que merece todos os crimes que designam os nomes mais odiosos à língua humana. Julgamento. Estudo que peço. Que eu saiba qual crime que cometi e que pena fui condenado, porque, veja, a incerteza é a pior dos suplícios. Então, isso aí é uma coisa, assim, que, sabe, a gente fica totalmente triste com isso, mas aí, quando tem esse encontro, né, vem começar a aparecer, depois eu compartilho com vocês a maneira que eu marquei o livro, que eu tô até olhando aqui para baixo justamente para seguir a cronologia com vocês. Eu fiz um color code, eu não faço sempre isso para os livros, né? Então eu tô separando aqui, por exemplo, a flagzinha aqui azul, quais partes aqui de prisão, de sofrimento, a parte verde, que vai trazer a parte de esperança, a flagzinha vermelha, vingança. Então vai ter uma hora que a gente vai ver muito vermelho aqui nas flagzinhas e tem hora que começa a surgir então a passagem com a flagzinha verde, então que começa esse encontro com a Abade Faria, que acho que é a primeira flag que eu utilizo. Para o homem feliz, a oração permanece um conjunto monótono e vazio de sentido até o dia em que a dor vem explicar ao desafortunado a linguagem sublime que o assiste no falar com Deus.
Ou seja, a partir daí, aqui, ó, Dantes esgotar o círculo de recursos humanos, como dissemos que devia acontecer. Ele então se voltou a Deus. Então, uma coisa que eu até lembro do livro de 2000 e do livro não, do filme de 2002, é que uma parte assim que tem escrito na pedra ali da prisão, ele escrevendo assim: só Deus me fará justiça. Então é isso. Se a justiça humana não é suficiente, que venha a justiça divina. E aí nesse ponto ele começa a se considerar como a voz da providência, como aquele que vai ser o representante de Deus ali para fazer a justiça. E daí que vem a questão do vingador ali, né? Dele veio a vingança, fazer a justiça com as próprias mãos, nesse sentido, articular tudo, já que a justiça dos homens, ali, principalmente representada pela figura do Villefort, falhou, não o suficiente, que vem a justiça de Deus, a providência, porque a providência sou eu. A questão da palavra providência, inclusive, é repetida várias vezes aqui no livro, Deus e tal. E esse encontro, então, com Abade Faria vai simbolizar justamente essa parte aqui dessa virada. E então, assim, como eu disse, o Abade estava cavando encontro e tal, o Dantes, então eles começam então juntos a articular um plano, só que o Abade Faria, ele acaba tendo crise de, acho que epilepsia, alguma coisa do tipo, que é de família, e ele tem uma crise, e aí ele sabe que não vai resistir. O Dantes disse que ele não vai deixar o Abade sozinho, que vai ficar com ele, mesmo ele já depois chega o momento da escavação que ele já consegue fugir, fala que não, olha, eu vou ficar com você e não importa, já que você não consegue fugir, eu vou esperar você, porque não quer deixar o amigo dele ali. E isso acaba sendo uma demonstração, né? Ainda tem o Dantes ali naquela figura, naquela pessoa, aquele cara, ainda existe. Você vai vendo só isso se perdendo aos poucos, mas ainda existe aquele resquício. Então ele acaba passando por essa prova, assim, né? Ele já estava de olho, Abade Faria, que ele seria uma pessoa muito boa. Então ele revela o tesouro escondido que ele tanto fala. E o Dantes não leva muito a sério não, porque sabe da fama de louco, né, do Abade, mas acaba vendo que ele sabe muitos detalhes. E uma coisa bem bacana quando vai falar do tesouro escondido, né, que está escondido na ilha de Monte Cristo, é a origem desse tesouro, como ele ficou sabendo desse tesouro, então como ele tem esse mapa, que faz o Dantes decorar e tal, e depois rasga esse mapa. Então é bem interessante porque vai falar da fortuna ali dos Borgias. E duas curiosidades. Primeiro, uma leitura que eu fiz há uns meses atrás, esse ano, foi os Borgias do Mário Puzo, e eu gostei muito de conhecer aquela família, a primeira família de criminosos. Então foi uma leitura muito interessante, estou para falar com vocês, inclusive. E também o do Mais escreveu um livro, Os Borgias, falando dessa família aí, né? Então tem esse tesouro ali do César Borgia, todo escondido ali, questão de papas que estava acontecendo. Tem muita nota de rodapé nesse sentido, também explicando de onde, quando vai falar desse tesouro, tem muitos detalhes, né, falando sobre isso. Então dá para entender bastante, tanto da parte que o Dumas escreveu mesmo no texto, quanto pelo menos também pela nota de rodapé. E aí acontece então o final no sentido de que acontece o pior então com Abade Faria, né? Ele vem a falecer, mas eu acho bem interessante aqui a despedida dele. Então é uma parte que eu tô assinalando também, essas partes de amizades, esses elos aí entre os personagens, com essa flagzinha terrosa, né? Então mostrando essas partes aqui. Olha, vós sois meu verdadeiro tesouro, meu amigo. Não o que me esperava à sombra das muralhas de Monte Cristo, mas vossa presença, nossa coabitação de 5 ou 6 horas por dia, apesar de nossos carcereiros, os raios de inteligência que derramastes no meu cérebro, as línguas que me plantastes na memória e que trazem consigo todas as suas ramificações filosóficas. Filológicas, as ciências várias que tornastes tão fáceis pela profundeza do conhecimento que tendes e a clareza dos princípios a que as reduzistes. Eis o meu tesouro, amigo, eis o que me fizeste rico e feliz. Então Abade, reconhecendo que ele tinha um tesouro ali, pelo menos sabia da existência de um tesouro, um mapa e tal, mas para ele, assim, o que importou mesmo foi a amizade com o Dantes, né? Então nada valeria, o tesouro real dele é isso. Então uma relação ali quase de pai e filho. E lembrando, né, que o Dantes ele era super apegado ao pai. E outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, então nesse momento que eles estão cavando ali os túneis para fugir e tal, e depois ele percebe que durante esse processo ali de fuga e tal, que eles vão escavando, o Abade ele vai ensinando também para o Dantes como se portar. Então vai ensinando
línguas, comportamentos, assim, vai deixando ele uma pessoa super culta. Então a gente até se pega, a gente até conversou isso na live também, a questão, poxa, como é que o cara vai voltar todo diferentão, sabendo línguas, sabendo os modos, assumindo o jeito das pessoas falarem, sotaques e tal, como ele vai conseguir esses disfarces todo, pelo ensinamento do Abade Faria, que é um cara extremamente culto, e até fala isso do poder dos livros, tem até uma citação disso, que as leituras e tal, dava conforto ao Abade. Então ele pegava a maneira que ele faz, assim, agora eu não lembro como é que era, ele conseguiu meio que criar, tipo, não, um material para escrever, porque ele lembra das coisas que ele leu, então isso era um alento para ele. Foi uma passagem bem interessante de mostrar o poder mesmo dessas histórias, as histórias do passado para trazer esse conforto para o presente dele. Ficou bem interessante essa passagem também. Então, só lembrando disso, então foi o Abade Faria responsável por fazer esses ensinamentos. Para quem vê a novela O Outro Lado do Paraíso, é a figura da Natália Timberg, né? Uma senhora que ajudou a Bianca Bin, né? A Clara, então ensinando todas as etiquetas, boas maneiras para ela voltar, aquela mulher toda empoderada, querendo fazer justiça, aquela mulher de vermelho, fazendo aquela frase: vocês não sabem o prazer que é estar de volta? Pois bem, é o Abade Faria que então que pega esse papel e é o responsável por esse papel de ensinamento. Ó, ter-vos perto de mim o mais possível, escutar vossa voz eloquente, ornar meu espírito, dar nova têmpora à minha alma, fazer de mim capaz de grandes e terríveis coisas se um dia for livre, preenchendo-me tão bem que o desespero a que estava prestes a me abandonar quando vos conheci não encontra mais lugar, eis a fortuna que me pertence. Então ele ressalta mais uma vez essa fortuna, que é essa amizade entre eles. Então, essa parte é muito, assim, é linda de ver, mas vai ter uma parte ainda melhor. Então, assim, finalmente, o Dantes, ele vai conseguir fugir da prisão, né? O Abade falece e ele acaba assumindo o lugar dele, né? No saco ali, que vai ser jogado o corpo, né? Vai ser jogado ao mar. E aí, nós temos algumas cenas aqui, inclusive, olha, até mostrar pra vocês da parte, olha, no final da parte 1, termina exatamente assim, com a fuga finalmente do Edmond Dantes. Então essa primeira parte, ela é isso, a gente conhecer esses personagens principais da história, saber como o Edmond foi parar na prisão, como ele conheceu a Abade, como ele consegue enriquecer, ainda não encontrou o tesouro, mas ele já tem o mapa do tesouro, então ele já tem um conhecimento também, então tá se tornando um novo homem e passando esses anos na prisão e tal. Então ele tem esse pano de fundo. Então tem muitas coisas acontecendo na parte 1. Aqui tem mais figuras, aqui mais imagens, aqui já simbolizando mais a parte 2, né? A questão aqui do tesouro. E já ele com a persona daqui do Conde de Monte Cristo. E aí, finalmente, nós temos o início da segunda parte, que vem dos contrabandistas. Então, o Edmond, ele foge, aí vai encontrar um navio de contrabandistas, e aí vai começar os primeiros disfarces, né? O Edmond Dantes, ele tá morto, então ele não pode assumir essa personalidade, ele não pode assumir a própria identidade. Então, com isso, ele vai começando a assumir personagens, novas identidades, à medida que é necessário. E aí, com isso, a gente já vê a diferença dele. E aí, depois que ele faz, se olhar pela primeira vez depois de 14 anos no espelho. Então, esse tempo aí que passou tudo na prisão, no total, acho que vão dar 14 anos, se eu não me engano. Tanto que ele volta, isso mesmo, 19 anos que ele é preso, 14 anos, ele volta com 33 anos. Então, tem aqui, ó. Tinha 33 anos, como dissemos, e os 14 de prisão trouxeram, por assim dizer, uma grande mudança moral à sua figura. Dantes entrara no castelo de If com um rosto redondo, risonho e realizado de rapaz feliz, a quem os primeiros passos da vida foram fáceis e que vê o futuro como dedução natural do passado. Tudo isso mudara e muito. Então, claro que essa flagzinha é em vermelho, porque mostra já essa mudança do personagem, essa questão da vingança já. Então, mudando, só não mudando internamente, mas sendo visível para quem estava em volta dele. Mudando justamente o olhar, o rosto, claro, passou o tempo e tal. Então, esse amadurecimento, né? Então, tem 19 anos, jovem, o amadurecimento dele forçado não por situações da vida, né? Mas por uma situação assim que foi imposta a ele e por meio de sofrimento. Então ele teve que esse amadurecimento foi por meio de muito sofrimento, de uma traição e também daquela questão de não saber o porquê.
Então, a gente vê isso, essa mudança dessa saída dessa ingenuidade para uma pessoa bem fria, uma pessoa rude, uma pessoa bem diferente. Então, a gente vai vendo esse Dantes sumindo aos poucos. E também vem surgindo, então, a nossa figura do Conde de Monte Cristo, que é a maior persona aí que ele cria. Então, durante várias páginas, a gente vai encontrar ele tendo um jeito ali de chegar na ilha de Monte Cristo sem ser notado, como que vai ser isso? Ele vai conhecer o personagem do Jacopo, acho que é isso que fala, que eu lembro pelo filme que vai ser bem importante lá na frente, mas vira um amigo dele. Então ainda encontramos um pouco do Dantes, porque ele reconhece a bondade, por mais que ele custe acreditar em outra pessoa, né, que pertence a esse grupo de contrabandistas e tal, que vai salvar ele acaba trabalhando nesse grupo. Enfim, ele vai chegar então na ilha de Monte Cristo e vai encontrar o tesouro. Então a forma como ele vai fazer é muito bacana, assim. Então, assim, ele dá um jeito falando que sofreu um acidente e vai simular, só que eu falo assim, tá meio estranho esse acidente. E aí daqui a pouco a gente descobre realmente que é um fingimento. Então, isso que eu falei, o narrador é em terceira pessoa, mas o leitor, ele vai descobrindo ali com doses ali de mistério. Você não sabe do que tá acontecendo tudo, não. Você não sabe, olha, eu vou fazer isso, eu vou fingir isso. Não, você descobre depois. Ah, Dantes agora estava tomando cuidado para não sofrer o acidente que ele simulara um pouco antes. Justamente para poder ficar sozinho na ilha, de encontrar o tesouro. Enfim, ele encontra o tesouro. Então, assim, tudo muito convincente, tá? E aí, depois, ele vai assumir outras personagens, né? Então, ele assume a figura do Conde, ainda não é o Conde de Monte Cristo, ele ainda tá assumindo outras personagens e tal, como o Simba, né? Ele vai querer também saber, assim, o que aconteceu com aquelas pessoas, né? Há outro ponto também que é importante de falar é que o Abade faria em conversas com ele, que vai falar assim, o que pode ter causado a prisão. Ele fala que não sabe porque foi preso. Então, o Abade Faria, muito inteligente, ele vai falar assim, você não tinha inimigos? Não, não tinha, imagina, olha o nível da ingenuidade da pessoa. Não tinha inimigos e tal. E aí, só que o Abade vai fazendo perguntas pra ele. Ah, tá, mas não tinha ninguém que poderia ser capitão? Tinha. Ah, então essa pessoa pode ter tido inveja de você. E em relação a Mercedes, mas não tinha ninguém que desejasse ela. Então, assim, ele sabia das coisas que estavam acontecendo ao redor, então não era totalmente cego, mas ele não acha que as pessoas seriam capazes de tanto ódio, de tanto, sabe, de tanta vingança, não, de tanta traição. Então, tem esse processo também que eu esqueci de comentar em relação ao Abade Faria. Enfim, ele também, então, quando nesse retorno dele, ele vai se infiltrando, então ele vai subindo outras identidades para descobrir o que aconteceu com essas pessoas ao redor dele. Então ele quer saber o que aconteceu com o pai dele, e aí ele vai visitar o Sr. Caderousse, e aí ele vai descobrir do pai o que aconteceu, né, que ele faleceu e tal, vai ficar triste, mas ele também fala assim, olha, e ele também vai assumir a figura de um abade, por exemplo, que ele vai falar, olha, eu tenho acho que é isso, tem uma pedra preciosa aqui para distribuir os amigos dele, que ele ganhou isso na prisão, mas vai para distribuir os amigos. E o Caderousse, ele fala, amigos? É porque ele chamava todo mundo de amigo. E aí ele vai falar da questão do plano, né? Ele vai contar mesmo, vai ficar com medo de contar. E vai falar, né, que na época ele não contou por medo mesmo, ele não concordou com a situação, mas ele foi um frouxo, né? Praticamente ele assume isso, que ele foi um frouxo. E ele acaba contando a história toda. Ele se diz muito arrependido. Eu acho meio assim, sabe? Tá, arrependido que não fez nada. Se arrependeu, sofre até hoje com isso, ele vai falar isso. E vai falar de fato qual foi o plano traçado, todos os detalhes pra ele. E ele acaba falando assim, então você fica com toda a riqueza, porque na verdade ele não saiu beneficiado, Caderousse. Ele ficou com medo da represália em relação, né? Ele sabia, olha, melhor você não se meter isso não, né? Porque é questão de agente bonapartista e tal. Isso os outros, né? O Fernão falando do Danglars. Então acaba que só eles que enriqueceram. O Caderousse não enriqueceu em nada. Pelo contrário, estava cheio de dívidas, tá? Então ele acaba dando a recompensa para ele por todas as informações que ele fala, mas claro, sem se revelar. Então, e depois ele vai aparecer para o Sr. Morrel, que ele está totalmente endividado, né? Então,
a frota dele, ele perdeu tudo, então ele só tem um faraó mesmo. E vai acontecer também algo horrível lá e tal. E ele vai perder toda a carga dele. Assim, tudo que podia acontecer, acontece de ruim nele. Só que a gente não sabe de cara, assim. A gente vai vendo o personagem do Conde. Do Conde não, do Dantes ainda, né? Aparecendo lá disfarçado e tal. E ele cria tudo isso. E acaba que ele aparece ali e ajuda de forma misteriosa o seu Morrel. Então, assim, a gente fica até assim, caramba, como é que pode esse encontro? A gente desconfia que tá acontecendo aquele encontro, mas depois fica bem evidente para o leitor. É isso que eu quero dizer. A gente não sabe de tudo que tá acontecendo na história. E o Dumas, ele coloca esses pitadas de suspense. Mas que personagem é esse que apareceu? Ah, é o Dantes disfarçado. Ah, a gente começa a perceber isso. Então, isso é muito bacana da leitura. Isso vai te envolvendo bastante. Então, essa parte desse capítulo foi a que chamou bastante atenção. E principalmente porque, isso aí eu vou ter que pegar esse trecho aqui para falar com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é quando ele encontra como se diz? Ele fala que o final, agora sim, acabou a bondade. Então, ele não quer mais, assim, quando tem esse encontro com o Senhor Morrel, ele faz esse ato de ajuda, ele fala que agora acabou. Deixa eu ver aqui o trecho que fala. Eu tinha marcado aqui e eu tirei, né? Tudo bem. Essa passagem aqui dilacera o coração de todo mundo, porque, assim, é extremamente tocante. Pra mim, é uma das passagens, assim, sabe? Olha, adeus bondade, humanidade e gratidão. Adeus a todos os sentimentos que confortam o coração. Eu substituí a providência para recompensar os bons. Que o Deus vingador me ceda seu lugar para punir os maus. Então, ele tem aquele resquício de mão Dantes ali, agora acabou. Agora vai surgir o Conde de Monte Cristo, implacável, vingador, com fogo nos olhos, porque o único sinal ali de bondade que ainda tinha nele, agora para ele acabou mesmo. Enfim, então esse encontro aí, ele faz esse ato de bondade, que ele ajuda a tirar, de alguma forma ali misteriosa, tirar o cara da crise e tal. Então ele aparece 2 vezes de forma disfarçada ali, né, para ajudar o seu Morrel, a família ali dele. Então isso é muito bonito e tal. E também alguns elos ali marcantes, por exemplo, para quem leu vai entender a questão daquela bolsa de seda vermelha. Então assim, o Dumas, ele vai deixando tudo muito bem amarradinho. As pontas, ele parece que estão ficando soltos, mas depois ele vai costurando tudo, vai fechando tudo direitinho. E aí a narrativa fica maravilhosa. Aí nessa segunda parte aqui do livro, até esse trecho aqui ficou muito boa. Aí vai começar a surgir novos personagens, como o Franz, o Albert, né, o filho aí do Danglars, o filho do, como se diz, do Fernand com a Mercedes. Ele vai descobrir que a Mercedes casou com o Fernand. Imagina o grande amor dele, casado com um cara que ele vai querer se vingar, como vai ser isso. E aí vai ter aquela parte assim, que não é que é cansativa, que não vai acontecer tantas coisas assim, que, sabe, que fez que essa parte aqui você ficou, tipo, devorou, assim, a gente devora essa parte aqui, porque são muitos acontecimentos. Nessa segunda parte também são acontecimentos importantes, justamente porque ele vai conhecer o Albert e tal, e é importante para a narrativa, então não pode só inserir esses personagens e acabou. Mas é interessante de você ver como que a importância que eu vejo é o seguinte, por mais que não tenha esses acontecimentos mirabolantes, é importante para você ver a mudança de comportamento do Dantes ali como Conde de Monte Cristo, como ele vai começando a manipular as pessoas, ele começa a ver assim, as pessoas num jogo de tabuleiro, né, manipulando tudo, olha, eu quero que isso aconteça, aí eu vou comprar essas pessoas, a gente não sabe por quem ele está sendo disfarçado ali, a gente começa a suspeitar e depois tem a prova ali de alguma forma. Então ele fica mexendo com todo mundo, brincando, fingindo situações, por exemplo, eles estão numa época de carnaval ali em Roma, e não tem carruagem, imagina, não tem, aí só que o Conde tem, o Conde de Monte Cristo tem, o Albert fica encantado por aquela figura, o personagem chato, até nesse ponto o Albert é insuportável pra mim, tá, gente? Depois comenta o que vocês acham, mas aparece também a questão de bandidos perigosos, o personagem de Luigi Vampa, e que vai ser responsável ali para o sequestro de Albert, e aí tudo isso porque aí o Conde vai salvar o menino Albert, né? O Franz tá suspeita dele, também é outro chatinho, mas tem pelo menos uma... ele acha estranho algumas coisas que estão acontecendo ali, umas coincidências e tal, mas o Albert não, ele é muito assim, bobinho, porque se você comparar a idade do Albert ali como era
o Edmond Dantes ali, você vê o cara ali tava sendo um futuro promissor, né, se tornando um capitão e tal. Então passaram-se 14 anos e tal, mais ou menos, então mais ou menos, calculando-se mais ou menos a idade do Albert e tal, com o do Edmond Dantes, então, sei lá, uns 5 anos de diferença, por aí. Então você vê a diferença ali, ingenuidade absurda, assim, sabe? E a cena que ele tá na prisão ali no subterrâneo ali com o Luigi Vamp e aí vão resgatá-lo. Chega o Conde, chega ali o Franz e tal para o resgate, ele tá lá dormindo, imagina, vê se pode uma coisa dessa. Enfim, essa segunda parte fica muito nisso, então eles combinando de se encontrar então em Paris, Robert convidando o Conde de Monte Cristo então para sua residência. É dessa forma então que acaba essa segunda parte. Então fica com altas expectativas. Então aqui tem algumas imagens também, tá? Aí eu acho que agora eu quero ver, eu não quero saber o que ele vai fazer exatamente, eu quero ver eu quero ler essas passagens, essas pessoas descobrindo quando, assim, o Conde de Monte Cristo, aquele cara, o Edmond Dantes, ele se tornou esse cara rico, é ele que tá fazendo isso. Eu quero chegar nessa parte aí, eu tô bem ansiosa por isso. Eu sei que vão surgir novos personagens, então essa parte aqui da leitura foi, como eu disse pra vocês, tem esse tanto aqui, mas tô bem empolgada. Como vocês podem ver pelo que eu comentei, eu acho que deu pra dar um gostinho aí. E assim, dei detalhes, mas tem muito mais pra acontecer, né? Um terço da história, gente. Então, aí que agora vai começar, de fato, a vingança. Então, tô bem empolgada aí. O que vocês acham aí? Quem tá lendo, quem já leu? Mas lembre-se dos spoilers aí pra se conter. Se for dar, avisa que eu tenho spoiler e tal. Então, assim, vamos lá. Algumas perguntas que a gente falamos assim na live e tal. A questão do. O que mais. Assim, primeiramente, qual desses personagens foi o pior? No sentido assim, quem foi o maior traidor? Pra mim, o Villefort, assim, é o detestável e depois o Danglars. Eu acho que as pessoas ficaram mais nisso, pelo menos no grupo ali. Eu fiz uma enquete, isso aí realmente, como eu disse pra vocês. A questão de uma pessoa responsável por uma justiça humana fazer isso, a gente sabe que isso infelizmente, isso é muito real e ainda é tão presente. Então, obras clássicas mostram isso, né? Passam-se os anos, mas continuam muito presentes esses temas. Esse cenário, assim, é absurdo, né? Outra coisa, comparar a questão, né, do Dantes antes e depois da prisão, essa ruptura que tem dessa ingenuidade e desse novo comportamento dele. Então a gente vai vendo essa mudança aos poucos. E também se perceber ainda nessa figura, então eu quero muito analisar isso agora nessas partes da vingança em si, se ainda há esses resquícios do Edmond Dantes na figura do Conde. Né, ele apareceu como Conde já agora no final dessa segunda parte, mas ainda não está assumindo aí por grandes pessoas, por várias pessoas, principalmente pelas pessoas que ele conhece. Então como vai ser isso, né? Então a prisão mudou, mas ele foi capaz de reconhecer e ainda fazer atos de bondade para o Sr. Morrel, que realmente é lindo. Mas ele fala, olha, isso aqui acabou, agora justiça, a providência de Deus, né? Eu vou ser o responsável. A justiça humana falha, mas a minha não vai falhar. Né? Então só Deus me fará justiça, eu lembro bastante disso. Então eu sei que uma das grandes discussões a respeito desse livro é vingança, a justiça. Então os disfarces aqui tá realmente a identidade, como eu falei para vocês. E foram esses aspectos que a gente conversou bastante. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Quem leu, o que vocês estão achando das expectativas aí para a leitura? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar, tá? Ficou um vídeo grande, mas a ideia é isso, é servir de apoio para quem estiver lendo, tanto agora quanto lá na frente. Se vocês tiverem dúvidas de alguma passagem aí do texto, deixa aqui nos comentários pra gente conversar, tá? Lembrando sempre que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo ele sempre continua aqui nos comentários. Deixe sugestões também de futuras possíveis leituras conjuntas de calhamaços, tá? A questão de leituras conjuntas de obras menores vai ter um projetinho aí, eu quero fazer alguma coisa na área de membros aqui, talvez via Catarse, alguma coisa. Vamos pensar. Depois deixa algumas sugestões, assim, pelo que eu falei aqui, soltei algumas ideias aqui, pensando em coisas novas aqui pro canal. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu tô aqui, assim, normal, sentada, querendo só conversar com vocês. Então, não fiz muito roteiro, apenas escrevi algumas coisas aqui
simples, rapidinho mesmo, pra não esquecer os tópicos que eu queria falar tudo e seguir aqui o fluxo da narrativa, tá? Então eu vou fazer isso para as partes 3 e 4, depois para as partes 5 e 6 e no final sai o vídeo resenha, tá? Justamente para aquelas pessoas que não querem ter spoiler, mas querem entender mais da história. Enfim, vai ter bastante material a respeito dessa obra. Muito feliz de estar lendo esse livro, muito feliz de finalmente, um livro que eu sempre quis ler há muito tempo, mas sempre deixando para depois, e que maravilha! Tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo.